Pessoal, bom dia. Que Jesus nos abençoe nessa manhã. Depois desse café tão bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos, abordando o tema de enfermos do corpo e do espírito e a sua relação com o assunto que nós vimos antes do nosso café, né? A obsessão e a auto-obsessão. Então, a nossa agenda será breve, nós vamos falar um pouquinho sobre os doentes e a doença na visão espírita. Vamos comentar alguma coisa sobre o momento do acolhimento. Vamos dar algumas outras informações importantes nesse nosso contexto e algumas recomendações de como acolher e o que nós podemos indicar para os nossos irmãos que buscam a nossa casa. Então, nós vamos começar falando de saúde e de doença. O que é saúde? Quem define saúde para nós é a OMS, Organização Mundial de Saúde. É uma definição antiga, porque a própria OMS foi criada logo após a Segunda Guerra, então essa definição data de 1948. Olha que coisa antiga, lá do século passado. Mas ela já foi avançada para aquela época. E o que ela nos fala? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e de enfermidades. Porque talvez a gente pensasse assim, eu não tô com nenhuma doença, então eu tenho saúde, mas o conceito de saúde é mais amplo do que isso, apesar de que ele está desatualizado, porque ele não leva em conta o aspecto espiritual. E esse nós entendemos bem aqui na casa, e exatamente um tema bastante recorrente aqui nas entrevistas, nas pessoas que nos buscam. Mas e a doença? O que será a doença? Então, a doença, do latim dolentia, que significa dor ou padecimento, é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam um ser vivo. Olha, pode ser um animal também, um animalzinho também adoece, mas nós também. Alterando o seu estado normal de saúde, em geral, caracterizada como ausência de saúde. Olha que interessante, a saúde não é a ausência da doença, mas a doença certamente é a ausência da saúde. Um estado que, ao atingir um indivíduo, provoca distúrbios das funções físicas e mentais. Então, essa é uma definição clássica que nós encontramos se formos pesquisar por aí. Mas e do ponto de vista da doutrina espírita? Nós aprendemos, inclusive está lá naquele livro que é o Espiritismo, que foi mencionado antes do nosso intervalo, que nós somos um ser trino. O homem encarnado é composto de 3 elementos. Nós, primeiramente, o espírito, ou alma, que é o espírito encarnado, como Kardec se refere em suas obras. Temos também o nosso perispírito, que é esse envoltório semimaterial que permite que nós atuemos na matéria. E, por fim, o nosso corpo, esse veículo abençoado que nos permite agir aqui na matéria. Sem o corpo, nós não poderíamos estar aqui, né? Então, o nosso corpo, que é o terceiro elemento que nos compõe. Portanto, nós estamos doentes, qualquer um de nós pode estar doente, quando tivermos uma desarmonia em algum desses elementos. E aí é difícil a gente se considerar com saúde, não é? Porque, como o Wilson falou, todos nós somos um pouquinho perturbados de vez em quando. Acho que também todos nós somos mais ou menos doentes aqui na Terra. E Kardec vai nos falar sobre as enfermidades. Então, ele diz que as enfermidades, está lá no Evangelho isso, fazem parte das vicissitudes e das provações aqui da vida terrena, inerentes à grosseria da nossa natureza material e a inferioridade desse mundo. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então, espíritos imperfeitos como nós somos, nós precisamos de um corpo, mas o corpo ainda, por mais maravilhoso que ele seja, do ponto de vista da nossa escala evolutiva, ele ainda é grosseiro. E o mundo que nós habitamos, embora seja maravilhoso, essa escola, ele também é um mundo que ainda nos coloca em contato com vírus, com bactérias, com fungos, com situações que fazem com que o nosso corpo, por mais maravilhoso e resistente que ele seja, que ele adoeça também, né?
Kardec também nos fala que as paixões e excessos de toda ordem geram em nosso organismo germens doentios, às vezes hereditários. Paixões e excessos? Quantas vezes a gente vai ao médico porque está com algum problema e o médico fala assim: você precisa mudar os seus hábitos. Olha, seria bom se você deixasse de ingerir isso, aquilo outro. Se você parasse de realizar tal coisa, se você começasse a fazer isso, aquilo, não é? E a gente fala, mas isso aí vai dar trabalho, não tem um remedinho para parar de doer? Porque na mudança que a gente precisa fazer, nem sempre nós estamos prontos, mas nós não conseguimos ainda abrir mão. Por quê? Porque a satisfação que decorre daquilo ainda fala mais alto para nós. Então é essa inferioridade nossa ainda, nós nos atrapalhamos. Além disso, temos que nos recordar das situações que nós provocamos pelo nosso descuido, pela nossa negligência, pela nossa má vontade. E Dona Terezinha dava um exemplo quando tratava desse assunto. E olha, era um exemplo que ela já usava nas aulas e até hoje é atual. A dengue. Todos nós sabemos o que temos que fazer para eliminar o vetor de transmissão. Mas nem todos fazem, por descuido, por relaxo nosso. A gente sabe o que tem que fazer. Às vezes eu faço tudo na minha casa, mas o meu vizinho não faz. Aí eu posso levar picada do mesmo jeito. Então vejam como a nossa condição de grosseria, ainda de inferioridade, vai estar provocando em nós esses tipos de problemas, tá? Isso que Kardec nos ensina. Portanto, a doença na visão espírita, ela sempre tem origem espiritual e decorre do nosso estado evolutivo. É o que a gente consegue ir fazendo nesse momento, a nossa compreensão. E ela também nunca acontece por acaso. Não, eu passei lá e a pessoa estava gripada e eu peguei ali uma gripe. Mas o outro passou e não pegou. Por que você pegou? Era sua, provavelmente. É a nossa necessidade, talvez, a nossa condição vibratória ali, que fez com que a gente pegasse aquilo lá. Mas nós aprendemos também que nós podemos enfermar por ação fluídica, como se já não bastasse todo o resto, não é? Por ação própria ou por influência. Então, como é isso? Por ação própria. Bom, até a ciência já reconhece isso com as doenças psicossomáticas. Então, se você é uma pessoa muito nervosinha, muito irritadinha, estávamos estudando esses dias sobre a cólera lá no Evangelho. Então, falando o mal que nos faz, aquela raiva que a gente passa, não é? Então, quando a gente se entrega, por exemplo, a esses ataques de raiva, aquilo faz um mal danado para nós. Então, nós começamos agindo fluidicamente e depois aquilo chega no corpo. Então, nós podemos sim, se a pessoa constantemente age daquela forma, ela vai acabar desenvolvendo uma doença, mas que começou primeiro com a ação do seu pensamento sobre o seu perispírito e que acabou chegando no corpo. E por influência de outros? Aí são as consequências, porque se eu, por exemplo, agir dessa maneira, os outros vão mandar para mim que tipo de pensamentos, de vibrações? Talvez coisas também desagradáveis que nos afetem. E o Wilson comentou também, antes do intervalo, sobre a obsessão, aquele espírito que emite fluidos desagradáveis. E se nós estamos em sintonia com ele, nós podemos captar tudo aquilo e aquilo vai nos fazer mal. Então, por que isso acontece? Vamos relembrar. Quem lembra lá do 2º ano, aula sobre o perispírito, a importância da ação fluídica. Então, nós aprendemos com Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no capítulo 14, que fala de fluidos, ele diz assim: sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Está no item 18. Que são mesmo os fluidos espirituais? Quem se recorda? Ai, meu Deus, eu esqueci. Os fluidos espirituais são os fluidos do mundo espiritual, ou seja, são esses que estão aqui à nossa volta. Kardec faz uma ressalva. Esse nome não é o melhor, porque fluido a rigor é matéria.
mas na falta de um nome melhor, ele disse, vamos chamar de fluidos espirituais, porque esses fluidos estão em contato com os espíritos aqui nessa dimensão. Então, os fluidos espirituais são aqueles sobre os quais todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, atuamos com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, todos nós agimos sobre esses fluidos. E a má notícia é que todos nós estamos mergulhados neles. Então, todo mundo o tempo todo agindo sobre esses fluidos. Então, esses fluidos exercem sobre o nosso perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua expansão e irradiação, o perispírito com eles se confunde. E vocês lembram o que faz um fluido combinar com o outro? É a semelhança, né? Então, fluidos iguais se combinam. Fluidos diferentes, contrários, se repelem. Então, se o fluido é igual, o meu é igual àquele outro, eu posso assimilar aquilo, seja ele bom ou mal, porque os fluidos em si são neutros. Eles sempre vão carregar a intenção daquele pensamento que vai agir sobre eles. Esses fluidos, quando atuam sobre o nosso perispírito, esse perispírito nosso vai reagir sobre o nosso corpo, com o qual ele está em contato molecular. Vocês lembram? A gente aprende lá no livro Céu e Inferno, também, que o perispírito está ligado ao nosso corpo, molécula a molécula. Então, se nós começamos a pensar, agimos sobre o perispírito está em contato com o corpo, um dia eu tenho um desequilíbrio, passei raiva ali, alguém me cortou ali na rua, eu dei aquele pensamento assim, bem caridoso para a pessoa, uma descarga de coisas desagradáveis, eu adoeço na hora? Não. Dona Terezinha falava assim, Deus deixou uma margem de segurança. Então, num primeiro momento, a gente não adoece, graças a Deus. Mas se isso acontece com frequência, se sempre a gente vai agindo daquela maneira, ou seja, quando essa influência é duradoura, contínua, aí sim nós podemos adoecer, né? E é por isso que uma influência de um espírito obsessor pode deixar sequelas em nós, porque ele traz consigo muitos fluidos negativos. E às vezes aquela perturbação dura tanto tempo, que mesmo depois, quando a gente encerra a causa, né, aquela frase muito marcante que o Wilson colocou, chamou muito a atenção, que toda obsessão, por mais que ela dure, breve, transitória ou permanente, ela se encerra quando encerra a causa que a gerou. Mas pode ser que deixe uma sequela no nosso corpo, porque às vezes ficou muito tempo aquele fluido negativo, e aí afetou o nosso perispírito dessa forma, né? Então Kardec fala, nós não colocamos aqui para não ficar muito longo, mas um pouco mais adiante nesse item 18, ele fala dos poros do nosso perispírito, que absorvem os fluidos dependendo do ambiente onde a gente vai. E a gente fala, nossa, poros do perispírito. E estudando isso, eu pensei numa comparação, para a gente tentar imaginar. Vocês talvez já tenham ido à feira, que tem a barraca do pastel. Todo mundo já foi ou já passou lá perto? Então, quando a gente vai à feira, seja para comer um pastel, ou seja, se a gente encontra um amigo na barraca do pastel e para conversar um pouquinho com ele, quando a gente chega em casa, o que acontece? A pessoa fala assim, acho que você foi na barraca do pastel, hein? Como é que a pessoa sabe? Porque nós ficamos impregnados. Nossa roupa, nosso cabelo, né? Você se mexe e tem aquele cheiro maravilhoso da fritura do pastel. Então, eu fiquei imaginando que deve ser mais ou menos assim. Nosso perispírito, dependendo do lugar onde a gente vai, ele pode ficar impregnado daqueles fluidos que estão naquele ambiente. Por isso a importância dos lugares que a gente frequenta. Que tipo de ambiente espiritual nós frequentamos? Porque se a gente vai e se afiniza com aqueles fluidos, pronto, já vamos ficar com o cheirinho daqueles fluidos quando nós retornarmos, não é? Então, essa ação fluídica é muito importante. A gente brinca, mas ela é muito importante. E como que a gente cuida disso? Pensamento e vontade. Não é? O segredo para espantar os maus espíritos, vocês se recordam? É atrair os bons. Então, atrai os bons com seus pensamentos, com seus sentimentos. Então, com isso, a gente percebe que, em geral,
nós mesmos é que somos responsáveis pelos desequilíbrios, né, que nos atingem, porque a gente se atrapalha ainda na maneira como a gente sente, na maneira como a gente age. Nós não conseguimos ainda ter um discernimento que nos permita ficar mais imune a esse tipo de influência. Não é? Vem aquela influência, será que foi minha? Será que foi do espírito obsessor? Não sei, mas às vezes eu acolho e eu me desequilibro. E o mais importante, esse desequilíbrio pode não acontecer nessa vida, pode acontecer numa outra, significando também que a situação que nós vivemos hoje pode ter sido causada por um desequilíbrio do passado. Por isso é importante nós conhecermos essas sutilezas, estudarmos essas causas, porque assim vai ficar mais fácil de nós tentarmos prevenir, tentarmos superar ou suportar essas dificuldades, essas enfermidades que vão decorrer dos nossos desequilíbrios, tá? Então a gente aprendeu tudo isso é um rápido resumo. E se a pessoa vem nos procurar na casa espírita com alguma dificuldade de saúde, será que nós temos que dizer tudo isso para ela? A gente faz um resuminho, que nem a gente fez aqui, assim, rapidinho, e já vai explicando para ela entender melhor, será? Então, não vai ser assim, não é? Que nós vamos fazer. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa chega, nós vamos ter que observar. Eu falo, ai meu Deus, eu fiz o curso, será que essa pessoa está com problema físico? Será que é uma perturbação espiritual? Será que é um caso de obsessão, que nem o Wilson falou? Ou será que é começo de mediunidade? Né? E a entrevista dura pouco. Como que eu vou descobrir qual é o problema da pessoa? Se é tão breve o tempo da entrevista. Como que eu vou fazer? Será que eu tenho condições? Será que eu tenho que fazer isso? Então, calma, muita calma nessa hora. Vamos ouvir a opinião de um especialista, de um médico, Nubor Faturi. Olha o que ele fala para nós. Penso que esse não seria o papel do atendente do centro espírita. Distinguir entre obsessão, mediunidade ou doença orgânica é uma tarefa difícil. Exige experiência médica e conhecimento espírita. Bom, conhecimento espírita até que a gente tem um pouquinho. Experiência médica, talvez alguns de nós, não todos nós. Mas a porta de entrada do centro espírita deve se ocupar amorosamente em aliviar o sofrimento, orientar para o estudo, sugerir a oração e um programa de terapia espiritual. É isso que a gente tem que fazer. Nós não precisamos diagnosticar, não é? Então, é importante que nós treinemos a nossa percepção na hora do atendimento. Porque nós não vamos fazer diagnósticos. Não temos condições. E não é para isso que está ali o acolhimento fraterno. Não é com esse propósito. Mas nós precisamos, sim, ter algum conhecimento para identificar o tipo de caso. Então, é importante nós lembrarmos que doenças orgânicas, sejam elas quais forem, elas podem sempre ser agravadas por presenças espirituais. Então, eu já estou doente, ainda uma presença espiritual pode agravar esse quadro. E, adicionalmente, se a doença pertence ao campo da psiquiatria ou da neurologia, é mais difícil ainda, porque muitos dos seus sintomas podem se confundir com sintomas de uma perturbação espiritual, né? Então, aí vai ficar difícil para a gente identificar. Mas é importante nós conhecermos alguns sintomas. Então, vamos ver alguns sintomas. Transtorno bipolar. Antigamente era chamado de psicose maníaco-depressiva. Esse transtorno provoca alterações incomuns no humor da pessoa. Ela passa por esses dois polos, por isso chama bipolar, hoje em dia. De euforia, na fase da euforia, a pessoa se sente cheia de energia, cheia de condições de fazer tudo, que é o período que antigamente se chamava de mania. Mas depois de um tempo ela pode ir para o outro extremo, da depressão. E aí ela vai ter dificuldade no sono, vai ficar naquele desânimo, vai para o outro extremo. Isso pode acontecer. Então, se a pessoa apresenta um quadro assim, mas nós não sabemos, ela pode chegar num pico desses aqui na casa e nós não vamos ter condições de identificar, mas já sabemos que isso é um quadro que pode acontecer. E o transtorno obsessivo compulsivo? Todo mundo já ouviu falar do TOC, né? Acho que todos nós temos um pouquinho, não é? Como disse o Wilson, desde que esteja dentro da normalidade, né?
Então, esse transtorno, que é muito sério, esse transtorno inutiliza anualmente muitas pessoas. A pessoa perde as condições de, por exemplo, trabalhar, realizar, né, ter uma vida profissional. Então, o que ele tem? Ele pode ter ideias e impulsos insensatos. Aquelas ideias vêm, elas não fazem o mínimo sentido, mas a pessoa não consegue deixar de ter aquela ideia recorre, né? Podem ser comportamentos repetitivos, viram como se fossem rituais que vão servindo, em última análise, para aliviar a ansiedade que a pessoa tem. Então, a pessoa chega aqui no salão, por exemplo, ela não consegue prestar atenção na aula, ela vai começar a contar os vidros, ela vai começar a contar as lâmpadas, ela conta as cadeiras, ela fica repetindo, ela tem um tipo de comportamento que ela não consegue evitar. Ela simplesmente é envolvida por aquilo e ela tem que realizar. Preocupações exageradas com organização. Tem um filme antigo, e não sei se é do tempo de vocês, uma comédia chamada Melhor Impossível, que retrata, o personagem principal tem essa dificuldade. Muito embora seja comédia, a gente ri num primeiro momento, mas é muito triste, é muito sofrimento. Ele ia no restaurante, então ele tinha que deixar o talher certinho, na mesma posição, sentava no mesmo lugar, tinha que ser atendido sempre pela mesma pessoa. Então era essa preocupação exagerada com a organização, com contaminação, com a higiene, não encosta em nada, se põe a mão já tem que corre desinfetar a mão. Então é uma coisa excessiva, não é que a gente não tenha que ter cuidado com as coisas, mas uma coisa excessiva. Dúvidas patológicas sobre questões corriqueiras, mas que paralisam a pessoa. Gente, não é aquele caso assim, será que eu tranquei o carro quando eu saí? Que todos nós passamos por isso, mas nesse caso a pessoa fica paralisada. Ela para totalmente. E nós tivemos conhecimento de um caso de um rapaz que morava numa república com outros estudantes e ele sofria de transtorno obsessivo compulsivo. E ele tinha o hábito de fazer a ronda à noite, ele ia trancando as portas antes de dormir. E quando chegava na porta do quarto dele, ele falava boa noite, ficava esperando os companheiros responderem para ele poder fechar. E um dia os amigos, muito amigos, resolveram, olha que maldade, testar quanto tempo ele ia ficar lá esperando. E o menino falou boa noite, eles não responderam. O menino ficou lá. E eles ficaram esperando, depois de 1 hora, eles ficaram com dó. O menino ficou paralisado lá na porta, esperando. Quando eles falaram boa noite, ele fechou a porta e foi dormir. Então, olha que situação triste que a pessoa pode passar, né, por conta desse transtorno. Então, é um transtorno sério mesmo, né, e tem esses sintomas. Não significa que tem um espírito lá necessariamente perturbando a pessoa. Ela mesma pode ter esse distúrbio. Esquizofrenias, alguns tipos de esquizofrenias que vão provocar alucinações, ideias delirantes. Teve um caso bem conhecido, que foi até transformado em filme, do John Nash, aquele filme Uma Mente Brilhante, um matemático inteligentíssimo, mas que na sua vida adulta foi diagnosticado com esquizofrenia. E ele delirava. Ele achava que já estava fazendo contatos intergalácticos, que tinha códigos secretos que só ele poderia quebrar, identificar. Ele via pessoas, né? Eles têm também um embotamento emocional. Uma vez dando banho no seu filho, ele quase deixou a criança se afogar, assim, sem sentir nada. Ele olhava e aquilo não fazia sentido para ele, né? Manias de perseguições, como o John Nash passou, transtorno psicomotor e outros sintomas desse tipo. Muito sofrimento para a pessoa. Mais alguns sintomas: neuroses, fobias, medos injustificáveis. A pessoa raciocina, não tem motivo para ter esse medo, mas ele está lá. Eu estou com medo que isso aqui vai desabar agora, e todo mundo vai ser soterrado aqui. Não, mas por que você acha isso? Não, eu estou com esse medo, né? Medo de lugar fechado, medo de envelhecer, medo de ficar doente. Tem tantos medos que essa lista aqui poderia ficar enorme. Outras manias que aumentam a ansiedade e levam ao pânico. E aí a pessoa precisa tomar um medicamento para auxiliar, nesse caso, né? Demência senil, que pode ser uma esclerose, que é um problema autoimune. Começa a ter... O organismo começa a combater a mielina e ao fato de acontecer isso no cérebro, começa a mudar o comportamento da pessoa, né? Afeta a memória,
Pode ser Alzheimer, que também começa a ir degenerando, então, num certo momento, a pessoa pode estar começando com aquilo, né? E a gente chegar na casa espírita nesse momento. Depressão, que foi mencionado. Tumores cerebrais. O tumor pode ser maligno ou benigno, mas às vezes, mesmo ele sendo benigno, dependendo do lugar onde ele se aloja no cérebro, ele altera o comportamento da pessoa. Mudanças de humor, né? E como é que nós vamos saber? Você fala, não, acho que é um espírito. Não, mas pode ter um tumor ali, que está alterando o comportamento da pessoa. Acidentes vasculares cerebrais que poderão, como consequência, gerar esse tipo de alteração. Traumatismos cranianos também, a pessoa pode ter sofrido uma queda, se machuca, amanhã depois aquilo se manifesta uma alteração no seu humor. Epilepsia, que não é uma doença, mas é um sintoma, e consiste, né, é uma carga elétrica que pode ocorrer numa parte do cérebro ou em todo o cérebro, pode provocar estados de apatia ou chegar às convulsões, e pode ser causada por vários desses outros problemas que a gente citou. Então, tudo isso são problemas que a gente vê que podem ter sintomas que se assemelham a sintomas de perturbação espiritual. Então, a linha entre uma perturbação espiritual e uma enfermidade, um transtorno dessa área, ela é muito tênue. Então, é melhor a gente não arriscar, tentar fazer. E, além disso tudo, tem aquelas doenças sem causa orgânica. Por exemplo, aquela que o Wilson lembrou, a autoobsessão, né? A gente fala que é autoobsessão, a gente dá férias para o obsessor, agora fala, deixa que eu mesma me perturbo. E a gente não consegue? A gente é bom nisso, né? Então, Kardec fala no seu livro Obras Póstumas, que se acusam com frequência os espíritos estranhos de danos dos quais eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações devem-se simplesmente ao espírito do próprio indivíduo. É uma perturbação espiritual, sim, mas é aquele espírito que está encarnado naquele corpo, por acaso, né? Ele mesmo. Então, frequentemente, pode-se ser obsessor de si mesmo. Ai, coitadinho de mim, né? Deus me pegou para Cristo, só para mim acontece isso, a gente entra naquele processo, não é? Isso pode acontecer, pode ser um problema meu lá do passado que vem como uma questão anímica, como a gente observa no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo em que é narrado isso, né, a imersão do passado. E às vezes a pessoa vem porque ela sabe que na casa espírita a gente fala de obsessor, então seria tão bom se ela falasse, olha, o problema é o obsessor, vocês tiram o obsessor de mim e o problema fica resolvido. Ia ser muito bom se fosse assim, mas às vezes é a gente mesmo, aí não dá para tirar. Né? Nós temos que resolver esse problema. Então, sabendo de todas essas coisas, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos acolher? Quando a pessoa chegar, nós vamos tentar manter uma conversação agradável, evitando aquela atitude de confessionário. Principalmente porque uma atitude de confessionário pressupõe que eu vou absolver a pessoa e talvez dar uma penitência que o problema se resolve. Não, isso não interessa. Nós vamos mantendo essa conversação. E vamos, nesse momento, ouvindo. Lembra os passos que o Eduardo colocou? Vamos ouvindo a pessoa. É muito importante a gente ouvir, né? Saber o que está acontecendo. Conseguir desviar-se de temas que incidem em queixa, lamentação ou autopunição. Senão ela vai começar aquela reclamação, e chega uma hora que não agrega mais. A gente já entendeu um pouquinho qual é o problema. Então, vamos desviar. E aí nós vamos consolar, nós vamos sinalizar para ela que o momento de alívio pode estar chegando. Mas ela precisa fazer a parte dela. Não é um passe de mágica. Ela precisa se dedicar também a isso. E lembrando que nessa ocasião, o ambiente fluídico do centro também já vai beneficiar. Lembra da ação fluídica? O ambiente aqui é o melhor possível. Então, quando ela entra, ela já vai se beneficiando desse tipo de ambiente. E a inspiração da espiritualidade, que está ali. Todos os amigos espirituais dela estão na torcida para tentar sugerir ideias boas, para que ela mude aquele pensamento. Né? Já que ela veio até o centro, que bom que ela possa ter ideias melhores para mudar aquela sua situação. Então, nós vamos sempre estudar as causas. Né? Naquele momento em que nós ouvimos, nós fomos observando. Então, será que a pessoa já procurou um especialista?
Porque se a gente sabe que os sintomas são muito parecidos, antes de culpar o espírito obsessor, vamos procurar uma causa aqui. Será que ela já recebeu uma orientação? Às vezes a pessoa sabe que tem um problema, recebeu orientação e não está seguindo. A gente sabe que a gente mesmo faz isso, então por que o acolhido também não pode ser como nós, né? Recebe uma orientação e não segue? Pode ser também. E se as causas já são conhecidas? Às vezes a pessoa sabe já. Eu tenho mesmo um problema. Mas será que ela foi mesmo atrás de uma pessoa? E aqui cabe uma observação que a gente deve fazer com delicadeza. Se ela não foi, será que ela tem condições de procurar uma pessoa? Às vezes ela não tem condições financeiras de procurar um especialista que possa ajudá-la naquela dificuldade, né? Então, se for esse o caso, o que a gente pode indicar? Aqui no SEAC nós temos, através do Instituto Popular Humberto de Campos, algumas pessoas que podem atendê-la. A gente nunca deve indicar médico em nome da casa, mas se a pessoa não tiver condição nenhuma de nenhum médico, bom, então a gente tem alguém que trabalha voluntariamente, de repente pode ajudar essa pessoa, né? Nós temos centros de apoio, farmácia, né? Os voluntários que é importante a gente se informar na secretaria, mas muitas pessoas que são colaboradoras da casa, às vezes trabalham em algumas áreas e se dispõem a oferecer um período do seu tempo para atender as pessoas de maneira gratuita. Então a gente se informa antes para poder passar para a pessoa, né? O que mais a gente pode indicar? Se a gente perceber que a pessoa tem um problema de dependência, né, muitas vezes essa enfermidade pode estar associada com isso, buscar uma instituição que seja reconhecida, fraterna, de apoio a essas questões de dependência, sejam elas de bebidas ou de algum tipo de substância química, não é? Se possível, que ela não deixe de vir ao centro, né? Buscar o amparo através das preleções, através dos passes, porque se ela está doente, os passes vão ajudar naquela questão fluídica, que a gente já viu, né? E se ela tiver condições de estudar, que venha também, porque às vezes o problema de saúde dela não a impede de estar nas aulas. Então ela pode vir, a gente convida. Temos muitos cursos que são abertos ao público, né? Que não requerem um outro pré-requisito para que as pessoas participem. Se for oportuno, a gente pode também indicar o GAS, nosso grupo de apoio à sobriedade, se for o caso, que atende aqui às quartas-feiras, a nossa assistência espiritual aos enfermos físicos, às quintas-feiras, através de uma entrevista, pode direcionar para esse atendimento, assistência espiritual às crianças, se for o caso, ou o nosso socorro fraterno. Às vezes a pessoa vem buscar ajuda não para ela, para alguém que está doente, que não pôde vir. Então esse grupo faz a visitação. Eles não vão lá de oferecido, não, precisa pedir. Então se a gente solicita, esse grupo vai, leva o evangelho, aplica o passe, faz um trabalho lindo de visitação para as pessoas. E como auxílio, o que a gente sempre pode oferecer? O serviço de fluidoterapia, não é? A importância dos passes, o Wilson já falou, a gente vai reforçar da prece. Como é importante a pessoa aprender, né? Se não for prece, pode falar reza, né? Na sua casa. A gente vai buscar a maneira mais adequada para que a pessoa nos entenda, mas para que ela possa fazer isso, porque isso vai mudar a sua maneira de pensar. E fazer o despertamento pelo amor e pelo serviço ao próximo, a bendita terapia de sair de si mesmo, olhar a dor do outro, né? Não ficar só preso na nossa dor. Porque senão a gente acha que a nossa dor é a maior do mundo, não sobra mais nenhuma outra dor, é só a nossa que existe. E quando a gente sai um pouquinho, a gente vê, né? E isso nos ajuda. A todas essas pessoas nós vamos indicar o estudo do Evangelho e da doutrina, porque com isso elas podem ir edificando a fé. Às vezes elas não tinham, então elas podem começar a construir essa fé e se motivar para fazer esse trabalho de transformação, né? E através disso elas vão tendo uma resignação maior frente a essas dificuldades, porque começam a compreender por que essas coisas acontecem aqui na Terra, não é? E vão renovar as suas esperanças. Então, que elas possam, a gente sempre vai recomendar, alimentar essa fé através desse entendimento, dessa confiança, né? Todas as provas que nós recebemos são por amor do nosso Pai.
Né? A gente sabe, a doutrina espírita parte da existência de Deus. É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a causa suprema, inteligência suprema do universo, causa de tudo. E Ele é soberanamente justo e bom. Portanto, tudo que nos acontece é uma prova de amor, é para o nosso aprendizado, na medida exata que nós precisamos. Então, se a pessoa começa a estudar, começa a participar da casa, ela vai entendendo isso com mais facilidade. Isso vai ajudá-la a ter uma resignação maior. O trabalho no bem vai ajudar também a transpor essas dificuldades, né? Auxiliando sempre no nosso progresso. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Quando a gente fala desse trabalho do acolhimento, a importância de olhar aquele irmão que chega à nossa casa como alguém que vai, muitas vezes, iniciar ou retomar o processo de construção dessa fé, para que ele possa se fortalecer diante daquele momento. E nós vamos encerrar lembrando de Allan Kardec. Allan Kardec, em 1862, fez aquela viagem espírita, tinha os grupos espíritas que se formaram, e ele fez uma viagem visitando esses grupos, para saber como eles estavam, conversar. E num de seus discursos, ele comenta sobre as críticas que ele estava recebendo. Né? Ele foi muito criticado. Quando a gente lê as obras básicas, a gente não percebe isso, mas ele sofreu muitos ataques. E entre os ataques que ele sofreu, as pessoas achavam que ele queria se promover, queria ficar, se vangloriar da divulgação da doutrina. Então, olha o que ele fala nesse discurso que ele faz aos espíritas de Lyon e de Bordeaux. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isso do que os lambris dourados, do que as homenagens, né? Então ele mostra para nós que ele também considerava a coisa mais importante esse aspecto da doutrina, o aspecto do consolador prometido para nós. E nós que temos essa ferramenta em mãos, podemos consolar aqueles irmãos que vêm até a nossa casa. Então nós já ouvimos, nós consolamos e nós demos aquelas orientações que certamente vão ajudá-lo. Amanhã depois ele vai estar aqui com a gente, fazendo um curso, para depois acolher outras pessoas, não é? E a gente vai fazer parte dessa tarefa, colocando o nosso amor, o nosso sentimento, para acolhê-lo da melhor forma. Então, que a gente possa se sentir inspirado para buscar o melhor quando acolhermos as pessoas que buscam a nossa casa, para que elas, de fato, tenham força, se sintam amparadas para superar essas dificuldades.